Ok, pessoal do Ensino Fundamental 2, eu vou continuar o videozinho que eu estava gravando antes, a playlist, com alguns vídeos. Então, como vocês têm já alguns conceitos, alguns fenômenos de linguísticos, nas atividades que vocês estão fazendo, já na primeira semana, que vocês vão fazer, eu vou deixar aqui já essa playlist. Então, quem não assistiu da metáfora, alegoria, polissemia, pode assistir conforme for surgindo a necessidade. Então, para isso que servem esses vídeos, tá? Eu estou fazendo exercício, eu escuto lá a metáfora. O que é metáfora? Eu vou lá e assisto o vídeo, se eu não entendi, né? Vou lá e assisto o vídeo para me localizar. E também os vídeos dos tutoriais, que eu já vou colocar lá. Como responder questões, como ler um determinado tipo de texto, tá? Para fazer atividade. Aqui eu vou entrar com vocês no último videozinho, por enquanto é o último, dessa série dos recursos expressivos. Vai ser curtinho, porque ele não tem muito ainda na atividade de vocês, não tem nenhum exemplo muito grande assim, tá? Mas para vocês já saberem o que é o exemplo das metonímias. Metonímias, pessoal, são recursos expressivos. Figuras de linguagem, a gente pode chamar assim, né? Em alguns casos elas nem chegam a compor figuras, no sentido lato, né? da palavra, no sentido específico da palavra. Mas enfim, figuras de palavra, como a metáfora. Eu já passei o videozinho da metáfora. A metáfora transfere. A metáfora é uma figura, por exemplo, que transfere o sentido de uma palavra para outra por meio de semelhança. Então eu uso uma palavra para representar uma palavra ou expressão para representar outra coisa, a qual ela representa por meio de semelhança. Tá? Então, por exemplo, coisas que são próximas, né? Eu vou usar, porque são semelhantes, eu vou usar metáfora, né, para ligar essas coisas semelhantes, para transcrever, para transportar o sentido de uma expressão para outra. Quem não viu ainda, assiste lá, né, o videozinho da metáfora. Na metonímia é um pouquinho diferente. Tá? Na metonímia a gente vai ter um elo mais intuitivo. Não se trata de semelhança, mas de uma ligação entre duas coisas. E justamente por isso eu consigo usar essas palavras, né, eu consigo usar essas coisas, essas palavras, essas expressões, para se referirem. Então, vamos lá, pessoal. O caso mais comum, tá? O caso mais comum de metonímia a gente tem muito no dia a dia. Quando eu digo assim, tomei um copo d'água. Eu tenho aqui um exemplo clássico de uma metonímia. Professor, mas por que é metonímia, né? Então reparem o seguinte, eu não tomo o copo, né? Eu tomo a água. Ainda assim eu digo, tomei um copo de água. Por que eu não digo assim, tomei a água que estava num copo, que seria mais literal? Porque não é necessário. Tá? A gente consegue sintetizar quando a gente vai falar, justamente porque a água e o copo são duas coisas que estão relacionadas no nosso dia a dia. Então a gente consegue intuitivamente criar esse liame entre a água e o copo. Isso é o que a gente chama no estudo de semântica, ou de retórica, ou de semiótica, sei lá, né, de contiguidade. Tá? Então contiguidade, coisas contíguas são coisas que estão de alguma forma próximas. Podem ser próximas no sentido mais concreto ou no sentido mais abstrato. Tá? Alguns casos de metonímia e também alguns casos de metáfora não chegam a compor exatamente figuras. Esse é um caso desse, tá? Por quê? Porque a figura de linguagem, uma figura de linguagem é justamente aquilo que vai romper com a ideia lógica, né, da língua, com aquilo que a gente espera. São modos de falar que vão sair, né, ou fugir do normal, da normalidade. Aqui já é tão normal que quase não compõe mais figura. Então a gente quase não vê mais como uma figura de linguagem. Um outro caso desse, muito parecido, é quando eu digo, por exemplo, assim, comprei cotonete, vou usar cotonete. Aí a pessoa não sabe, por exemplo, que cotonete, ela não é o produto, né? Ela é a marca. Né? Então, assim, você não sabe disso. Maisena, por exemplo, né? Maisena, na verdade, é um amido de milho. Tem várias marcas, tem Yoki. E maisena é a marca. Tá? Eu digo maisena me referindo ao produto. Eu vou lá e compro um produto da Yoki e digo, maisena. Ou outra, sei lá, Nestlé, né? E digo maisena. E maisena é a marca, né? A marca do produto. A mesma coisa no cotonete. Cotonete é uma das marcas aqui, né? Uma submarca da Johnson & Johnson. Tá? Então, assim, o que seria o produto? O produto a gente chama de haste de algodão. Basicamente é isso, tá? É uma haste de algodão. Tem várias marcas, cotonete é uma delas. Então, quando eu substituo a marca pelo produto, também, tá? Eu tenho um caso de metonímia. Duas coisas estão relacionadas, o produto e a marca. Né? Isso seria, dentro do estudo da semiótica, uma forma... não confundam os nomes, pessoal, tá? Mas a gente pode chamar isso aqui também
de índice, tá? Também de ligação de índice. A gente vai ver isso mais à frente, mas a gente pode chamar isso aqui de metonímia, dentro das figuras de linguagem. Metonímia. Esse caso aqui, esse caso do copo de água, eles não chegam a compor figuras necessariamente, porque eles não fogem muito do comum. Tem um outro caso desse, pessoal, que daí já seria mais uma metáfora, né? Por exemplo, o dente do alho. O alho não tem dente, alho tem gomo, né? E a gente chama dente, aquela partezinha do alho, né? Eu chamo de dente, porque parece um dente. É uma forma de metáfora cristalizada, né? Ou quando eu digo assim, ó, vão embarcar no ônibus. Reparem que o verbo embarcar diz respeito a barco. Por que eu digo embarcar no ônibus? Porque não existe o verbo onibusar, né? Não existe isso. Existe o verbo embarcar. Eu embarquei no ônibus. Eu uso um verbo que diz respeito a uma coisa para outra. Por exemplo, se eu digo embarcar num barco, isso é redundante, né? Isso a gente chama isso aqui de pleonasmo, né? Pleonasmo vicioso. É uma coisa desnecessária. Eu sei que se eu vou embarcar num barco. Mas eu posso embarcar alguma coisa que não é barco. Eu posso embarcar num ônibus, num trem. E aí aquilo que quando a gente tira essa relação de semelhança, né, entre entrar num barco ou entrar no trem, a gente tem uma forma de metáfora também. Quando a gente tem essas metáforas cristalizadas, essas metonímias, como esse caso aqui, ó, cristalizadas, algumas pessoas vão chamar isso de catacrese. Seria uma outra forma, uma outra figura de linguagem, tá? Mas aí já saindo das figuras, já entrando no uso mais comum. Esse caso aqui já não, esse caso aqui já é um caso, desse caso do meio aqui, ó, de uma figura propriamente dita, tá? Então reparem, né? O menino diz assim, ó, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Ele se refere ao autor como se a obra como se fosse o autor. Obviamente aqui eles fazem uma brincadeira, né? Ele realmente traz o Machado de Assis para devolver. Lógico, ele está se referindo aqui ao livro, é uma brincadeira, né? A brincadeira uma charge. Também é uma metonímia, tá? Então reparem, eu tenho o autor, eu tenho a obra, as duas coisas estão relacionadas. Então eu consigo mencionar um, na verdade, dizendo respeito ao outro, né? Ou seja, eu digo uma coisa para me referir à outra, por meio desse liame de contiguidade, as coisas estão próximas. Um outro caso muito parecido, pessoal, quando eu me refiro ao apelido, né, ou ao codinome, apelido, qualquer coisa do tipo, de algo para me referir a outra coisa. Por exemplo, quando eu uso uma característica de uma cidade, para me referir a ela, eu digo assim, cidade luz, para me referir a Paris. Paris é realmente uma cidade muito iluminada, né? Então tem essa alcunha, né, esse apelido de cidade luz. Essa expressão cidade luz, ou quando eu digo, por exemplo, rei do futebol, para me referir ao Pelé, seria uma espécie de alcunha dele, apelido dele. Isso também é uma forma de metonímia. A gente chama isso aqui de antonomásia, perífrase, depende do uso que a gente vai dar, tá? Depende do autor. Mas é uma forma também de metonímia. Então vocês percebam que dentro das metonímias tem vários tipos. Uma forma, pessoal, essa aqui é importante, tá? Esse último aqui, ó, uma forma de metonímia que é muito importante, muito comum na literatura, em alguns gêneros, tá? Tipo ensaio, acadêmico, inclusive, a música. E é uma forma de metonímia muito poética. É aquilo que a gente vai chamar de sinédoque, ou sinédoque, né? É uma forma muito legal de metonímia. Então repare o seguinte, ela vai funcionar ou por todo e parte, por exemplo, quando eu digo vela para me referir a navio, ou quando eu digo assim, não tem um teto, né, para me referir a casa. Isso também já é sinédoque, mas tem um tipo muito legal de sinédoque, que é o tipo que diz respeito a causa e efeito, em relação de causa e efeito, tá? Por exemplo, isso está na Bíblia também, tá? É uma sinédoque bíblica, metonímia bíblica, sinédoque, né, bíblica. Quando eu uso, por exemplo, o suor para me referir ao trabalho. Então, quando Deus, por exemplo, amaldiçoou Adão, na Bíblia, ele fala isso, né? Com o teu suor produzirás o fruto do teu sustento. O homem comia de graça, né? As coisas cresciam sozinhas e o homem tem que passar a produzir aquilo que ele vai consumir, com o trabalho, com o suor, com o esforço. Então, o suor se referindo ao trabalho. Como é que isso é possível? Porque é uma relação de causa e consequência e é uma relação de contiguidade. O suor é parte, né, do trabalho, então ele é um efeito do trabalho duro. Então eu consigo relacionar as duas coisas. Quando eu uso cabelos brancos, por exemplo, para me referir à idade avançada, à velhice, né? E mais do que isso, tá, pessoal? Algumas vezes é uma figura muito bonita. Quando eu uso os cabelos brancos para me referir à sabedoria que a pessoa adquire durante os anos. Essa coisa de conhecer a vida, né? Da sabedoria, porque ela viveu muito. Eu tenho uma senhorinha aqui de cabelos brancos. Quando eu uso cabelos brancos para me referir à idade avançada, a velhice,
e principalmente quando eu uso cabelos brancos, para me referir à sabedoria, eu tenho aqui uma relação metonímica, através de uma sinédoque. Tá? Então é uma relação muito bonita. Isso aqui aparece muito na literatura, pessoal. A gente vai ver muito isso aqui, muito mesmo, tá? Em poemas, contos, essa relação de contiguidade por meio de causa e consequência. Existe um outro tipo de figura metonímica, que eu vou me referir um pouco melhor a ela depois, que é a chamada hipálagy. Tá? Quando eu digo, por exemplo, janelas curiosas observavam a rua, me referindo não às janelas da casa, mas às pessoas dentro da janela, né? Essa relação também é uma relação de contiguidade, tá? Então também é uma figura de linguagem. A gente vai ver um pouquinho depois. E também é uma figura meio metonímica aí, tá aí junto com essas figuras que a gente viu agora. Agora essas figuras aqui, ó, de relação de causa e consequência, não esqueçam delas, porque elas são muito comuns e são muito bonitas e são muito usadas na literatura e na arte, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou pausar esse vídeo agora. E eu vou adicionando vídeos conforme for necessário a essa playlist, tá? E por enquanto eu vou pausar. É isso aí, gente. Tchau, tchau.